Salve, salve galera do nono ano, sou o professor Henrique Nelson. A gente demorou um pouquinho, mas chegamos, né, para começar a nossa aula de introdução às leis trabalhistas, nessa sexta-feira bacana, já finalizando a semana, né? Então vamos embora, né, com força, né, usar aqui o gás né, que ainda há da semana e vamos seguindo, né, vamos continuar aqui com o nosso empenho pela educação, nosso projeto Educa Recife, falando diretamente da Escola Municipal para aulas digitais, né, a nossa EMAD, enfim. Então, eu quero agradecer aqui o Anderson, nosso intérprete de Libras, que faz esse trabalho tão bacana, tão importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, né? Então, muito obrigado, Anderson. E aí, gente, olha, o nosso tema de hoje ele é um tema muito importante, inclusive é um tema que vai fechar aqui o nosso trabalho este ano, né, que é as mulheres no mundo do trabalho. Então, a gente já falou sobre vários aspectos do mundo do trabalho, sobre a relação do meio ambiente, sobre tecnologia, a própria história do trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Falamos também sobre a própria legislação, alguns aspectos da legislação trabalhista, que é, claro, um dos temas centrais do nosso componente curricular, né, ILT, que é algo, né, que existe na nossa rede, só existe na nossa rede, então é importante pensar o mundo do trabalho, estudar o mundo do trabalho, né? E hoje a gente vai, né, para finalizar nossa jornada, né, falar sobre, né, as mulheres no mundo do trabalho, tá? Então a gente faz uma série de aulas, a gente começa hoje, na próxima aula tem algumas surpresas para vocês, afinal de contas, se nós estamos falando sobre, né, as mulheres no mundo do trabalho, então nada mais correto do que as mulheres falarem, né, sobre o trabalho delas, falarem sobre as dificuldades e tal. Então, tudo isso a gente vai fazer na próxima aula, mas eu, enquanto professor, né, desse componente, então tenho um compromisso aqui de, né, trazer algumas questões conceituais, trazer alguns debates para a gente, né, fazer essa primeira parte da aula e depois, né, deixar com que, né, enfim, que as mulheres que ocupam, né, os seus espaços no mundo do trabalho também falem sobre como elas veem e repercutem algumas dessas discussões que nós vamos trazer aqui hoje, tá certo? E aí o nosso primeiro passo é justamente chamar a atenção para uma coisa, né? Vamos fazer aqui essa oposição entre, né, o que é que nós vemos na nossa sociedade hoje e as dificuldades, os entraves, né, por exemplo, para a atuação das mulheres no mundo do trabalho. Então, a pergunta é se você sabe o que é machismo, né? O nosso robô está dizendo aí, nosso robozinho que nos acompanha sempre está dizendo, só sei que é algo muito sério na nossa sociedade. De fato, é algo muito sério e a gente precisa realmente pensar o machismo para poder pensar também esse papel das mulheres, né? A questão da igualdade de gênero no mundo do trabalho, tá? Então, é o seguinte, né? Sobre esse machismo, a gente pode dizer o seguinte, ó. A história é marcada pelas relações de controle e violência masculina sobre as mulheres. É algo que a gente pode, né, vocês sabem, eu também sou professor de história aqui, né, do nono ano, e eu tenho dito para vocês, tenho mostrado, né, o quanto ao longo da história, né, enfim, né, existe uma relação de tentativa, de imposição, de dominação, de violência masculina sobre as mulheres, né, então essa desigualdade de gênero é algo que foi construído, né, ao longo da história, foi imposto com muita violência, né, então o machismo ele está presente em todos os espaços e relações sociais, então não tem algum lugar que a gente possa observar no nosso mundo e nas nossas relações, onde, infelizmente, essa tentativa, né, de dominação masculina, de violência, né, de coação, enfim, ela não esteja presente, tá? E no mundo do trabalho não é diferente, né? O machismo ele tem um peso, como eu coloquei, um peso muito grande sobre as relações laborais. Esse termo laboral, ele vem de labor, que vem de trabalho. Então, o machismo ele também tem um peso muito grande sobre as relações de trabalho. E para isso, gente, a gente vai ver, nós vamos ver ao longo dessas duas aulas, em dados, que existe um desequilíbrio muito grande, né, que eu vou colocar um pouco mais adiante em relação ao salário, em relação aos cargos que são, né, que estão sendo ocupados, enfim. Então, tudo isso são questões para a gente pensar, né, ao longo do fazer essas reflexões ao longo da nossa aula. Aí é o seguinte, eu vou só dar uma pausa aqui para mostrar o seguinte para vocês. Vocês estão vendo ali, ó, no cantinho da tela, deixa eu... Tá, pronto, aqui. Lá no cantinho da tela, né, os dois QR Codes, esses QR Codes eles são justamente para que vocês possam fazer, né, a leitura e baixar o aplicativo do Educa Recife. Tá? Então, com esse aplicativo, vocês podem interagir aqui conosco, ao vivo, mandar perguntas, né, é uma coisa que a gente tem reforçado a cada aula. Tá? Então, estão aí os QR Codes. Hoje a gente está com alguns problemas de conexão, mas e aí a gente está conseguindo interagir agora, né? Mas daqui a pouco isso vai se normalizar, tá bom? Então é o seguinte,
E, por outro lado, a gente falou um pouco sobre o machismo, aí eu vou falar um pouco sobre o feminismo. São coisas totalmente diferentes. Por que eu quero dizer que são coisas diferentes? Porque não é que porque estão em lados opostos, não. Porque a natureza, o objetivo, as questões que envolvem o feminismo são completamente diferentes do machismo. Por quê? Enquanto o machismo representa essa violência, formas de exclusão, né, masculina sobre as mulheres, tá certo? E aí, nesse sentido, provoca uma série de desigualdades, de exclusão, tá bom? E que são representados em dados que a gente, quando estuda, né, a gente vai ver, por exemplo, essa questão do desequilíbrio em representação salarial, profissional, em termos de oportunidade. Ao longo da nossa história, a gente sabe que ao longo da história, por exemplo, as mulheres chegaram em alguns momentos que eram impedidas até de estudar, quanto mais de poder exercer uma profissão no mercado de trabalho com qualidade, né? Poder sonhar. Muitas vezes as mulheres, ao longo da nossa história, eram obrigadas a casar com quem o pai queria. Enfim, era uma forma de negociação. E, nesse sentido, né, a gente tem uma construção histórica de violência, de exclusão, enfim, de desigualdade, tudo que eu tinha falado até aqui. O feminismo não é o lado oposto do machismo, não. Por quê? Porque a natureza é diferente. É uma natureza diferente que, ao invés, enquanto o machismo coloca essa, né, essa posição do homem, né, dominando, o feminismo não luta pela dominação feminina. Não é bem isso, né? Embora seja um movimento muito plural, claro, tem pessoas que pensam diferentes, atuam diferentes, mas, de modo geral, o feminismo ele luta pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. E aí buscando romper com barreiras impostas pelo machismo e as desigualdades e violências ainda existentes. Então, vocês devem ter entendido aí o recado, né? Então, enquanto o machismo fala é justamente uma atitude, uma postura, uma mentalidade de dominação, que tenta excluir o outro gênero, né, o gênero feminino, e comete uma série de violências, o feminismo não atua dessa forma, né? A perspectiva do feminismo é buscar o que? A igualdade. Né, conquistar os espaços que foram negados, é romper com o silenciamento, é romper com as violências, romper com as barreiras. Tá? Então, é uma outra natureza, é outra perspectiva, são outros objetivos, que é a construção do quê? Da igualdade, da paridade. Né? Então, isso que as feministas buscam e buscaram ao longo da história. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui essas fotografias do início do século, que é, né, do século XX, na verdade, né, de mulheres fora do Brasil, né, lutando, aí no caso dos Estados Unidos, lutando, por exemplo, pelo direito de voto. Então, o movimento feminista tem várias facetas, vários grupos. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, o movimento das sufragistas. O termo sufrágio vem de votar, né? Sufrágio universal, quer dizer, o voto universal. Num tempo em que as mulheres não tinham direito sequer de escolher politicamente, né, os seus representantes, não podia votar. Só os homens votavam. Aqui no Brasil, as mulheres conquistaram o direito de votar ainda, né, na eleição da Constituinte em 1933, o que foi, de fato, estabelecido em 1934, na Constituição de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, e que depois tornou-se obrigatório, né, o voto feminino no Brasil a partir da Constituição de 1946. Mas vocês estão vendo aí nessas imagens, justamente as mulheres, por exemplo, aqui da direita, né, da imagem direita de vocês, as mulheres de branco, né, desfilando pelas ruas de Nova York, lutando pelo direito das mulheres votarem. A imagem da esquerda, nós temos duas, né, militantes, ativistas, né, do sufrágio, né, do movimento que vai, né, ser a base do movimento feminista, uma das bases do movimento feminista, quer dizer, aí, voto para as mulheres, né, então, lutando pelo direito ao voto. Então, são essas relações. Então, a gente vai ver o movimento feminista lutando por essa igualdade, por direitos, por poder trabalhar, de trabalhar em igualdade em relação aos homens, receber o mesmo salário. A gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, trazer dados para vocês, já que as mulheres recebem algo em torno de 70% do que os homens recebem, exercendo a mesma profissão, inclusive. E até quanto mais qualificado for a profissão, ainda maior a desigualdade salarial. Isso é um caso muito sério, né? O que justifica o fato de a mulher e o homem estar exercendo a mesma profissão, ter o mesmo tempo de estudo, realizar as mesmas funções e a mulher receber menos do que o homem, em média? Então, em média, né? Então, isso está completamente errado. Então, uma das questões, e aí falando sobre o mundo do trabalho, falar sobre o nosso campo aqui, né, que a gente discute nas nossas aulas,
né, o que o movimento feminista quer é essa possibilidade, né, rompendo as barreiras, para que as mulheres possam ocupar, de fato, o espaço profissional, para que, de fato, possam, né, ser valorizadas enquanto seu trabalho, receber os mesmos salários e por aí vai. Né, e acabar com alguns dos problemas que nós vamos apontar aqui daqui a pouquinho, um pouco mais adiante, tá? Mas vamos organizar aqui a casa, a gente sempre faz essa introdução aí bacana e tal, mas só, né, para lembrar que na aula passada nós falamos sobre essa relação entre trabalho e meio ambiente, tá? Então, esse foi um tema da aula passada, nosso robozinho está dizendo aí que a gente acabou entendendo que tudo está relacionado, então é justamente, a gente não pode pensar na sobrevivência material, no mundo do trabalho, sem discutir seriamente a questão ambiental. E eu mostrei para vocês que, inclusive, as empresas hoje mudam de atitude, né, são obrigadas a mudar de atitude, né, a trabalharem com responsabilidade ambiental, para aí sim poderem, né, ser valorizados no mercado né, enfim, do consumo, né, de oferta, e, claro, o trabalhador e a trabalhadora aproveitar essa oportunidade, né? Então é isso. E hoje nós vamos justamente estudar a presença da mulher no mundo do trabalho, no passado e no presente. A gente vai poder fazer essa conexão aí para vocês, tá bom? Então vamos nessa. E aí, João, logo uma questão para vocês, né? Já uma discussão para vocês. Eu digo que ao longo da nossa história, as mulheres já estiveram presentes no mercado de trabalho, seja na agricultura, no comércio, na indústria e serviços, porém sofrendo a inferiorização e controle masculino. Olha, gente, chamando a atenção dessa questão para o seguinte, se a gente olha lá na pré-história, na Idade Antiga, em sociedades mais tradicionais ou nas sociedades industriais, a gente vai ter essa presença feminina trabalhando, né? Inclusive, principalmente as mulheres pobres, né? Enquanto, por exemplo, a gente olha para o Brasil no começo do século XX, no século XIX, nos séculos passados, a gente vai ver que quanto mais rica foi a mulher, mais reclusa ela era. Quanto mais pobre, ela era obrigada realmente a estar, né, lutando pela sobrevivência, mas sempre numa condição de inferiorização, quando não escravizada, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante também. Então, mas o que acontece é que, de modo geral, a mulher esteve presente no mundo do trabalho. Porém, como eu coloco aí, inferiorizada, frequentemente silenciada, né, diante de um controle masculino, né, que vão meio que delegar alguns papéis, algumas posições, né, que não eram, enfim, alguns cargos, algumas profissões, enfim, eram realmente, né, vedadas à mulher. As mulheres eram impedidas de ocupar. Mas, enfim, então o nosso robozinho está dizendo, parece haver outros problemas aí, de fato. Tem outros problemas que a gente pode considerar aqui, tá? Então eu vou levantar aqui para vocês alguns dos problemas que as mulheres vivenciam no mundo do trabalho, vivenciaram ao longo da história e ainda vivenciam, com mais ou menos poder, tá? Menos força. O primeiro deles é a defasagem salarial. O que eu quero dizer com isso? É justamente o seguinte, gente. Quando eu mencionei para vocês que atualmente ainda nós temos mulheres exercendo as mesmas funções que os homens, mesma profissão, né, com o mesmo tempo de estudo e tal, mas recebendo menos. Então existe uma defasagem, né? Quando eu coloco defasagem, essa diferença salarial, que é algo em torno de 30%. Vamos aqui, hipoteticamente, né, colocar, né, em números, né? Como, por exemplo, se em uma determinada função o homem recebesse R$1.000 e, em média, e a mulher recebe em média, exercendo a mesma função, a mesma profissão, algo em torno de R$770, ou seja, em média o homem recebe 1.000 e a mulher recebe R$700 a R$770, ocupando o mesmo trabalho, exercendo a mesma profissão, tá certo? Então, essa é uma realidade atual ainda, tá? E que tem sido lutada, né? Tem sido questionada. Inclusive, essa aula serve justamente para isso também, para a gente poder questionar essa defasagem salarial, tá? Uma outra coisa, né? As barreiras, né, para os principais cargos. Isso quer dizer o seguinte, né? Que ainda nós temos, né? E eu vou mostrar isso em números para vocês na próxima aula, que é o seguinte, os cargos de direção, sabe, de coordenações, os CEOs, né, das empresas, né, na verdade os presidentes, os dirigentes mesmo das empresas, quase sempre são homens. E não se trata de uma questão de competência não, gente.
Né? Afinal de contas, a gente não vai, né, pegar esse discurso aqui e dizer, né, o gênero, tal gênero é mais competente do que o outro. Não é isso. Né? A competência ela vai no sujeito, né, na pessoa, no homem, na mulher, que vai ao longo do seu processo de estudo, de desempenho da profissão, vai mostrar a sua qualidade e os seus merecimentos, né? Embora a gente saiba que, infelizmente, nosso mundo não vai muito nessa coisa do merecimento, não, né? Essa coisa da meritocracia, na minha avaliação enquanto professor, é muito discurso, infelizmente, porque a gente sabe que muita gente, né, acaba largando bem na frente. E em termos de gênero, frequentemente os homens já largam na frente, né? Então a gente tem essa realidade ainda, e as mulheres precisam enfrentar ainda mais essa barreira. Portanto, de modo geral, nós vamos ver que os principais cargos ainda são ocupados, né, quase que totalmente por homens. Então, essa seria outra barreira que as mulheres precisam lutar, enfrentar, né, para que possa haver igualdade. O outro aspecto que eu quero destacar são justamente profissões socialmente atribuídas às mulheres. Isso quer dizer, gente, que é o seguinte, isso tem um efeito muito danoso, que é dizer o seguinte, essa profissão é de mulher e essa aqui é de homem, tá certo? Então, isso, no primeiro momento, vai estabelecer algumas funções, historicamente, socialmente, para as mulheres e impedir que algumas mulheres possam ocupar, né, suas outras profissões. Né? Então, nós temos visto, né, cada vez mais mulheres motoristas, dirigindo ônibus, realizando algumas funções que tradicionalmente eram ocupadas por homens. Tá? Eu dei só um exemplo, mas na próxima aula a gente vai trazer mais. Eu estava negociando agora, talvez a gente tenha até falas de mulheres com profissões que vocês vão ver, que, né, engenheiras, né, que é uma coisa, né, que trabalha, né, um engenheiro, por exemplo, mecânica, mecatrônica, elétrica, civil, né, que é uma profissão que frequentemente é ocupada por homens e é que as mulheres sofrem uma resistência muito grande. Né? Enfim, nós vamos ter uns casos aqui para vocês verem o quanto, né, foi conquistado e quanto há muito de conquistar ainda, sem dúvida. Né? Mas isso seria uma questão. Então, o que está relacionado, por exemplo, a trabalhos domésticos, a trabalhos, né, de cuidado com a casa, com as crianças, enfim, vai se delegar muito às mulheres. Eu atuo, por exemplo, numa profissão, né, que é professor, cujos anos iniciais geralmente são associados às mulheres, né? Ou seja, o trabalhar com os anos iniciais com crianças, o fato de ser professora, né, geralmente vai se atribuir à professora para a gente trabalhar com crianças. E quando tem um homem que trabalha nos anos iniciais, né, com educação infantil, as pessoas até estranham. Então, é como se as profissões já viessem lá dizendo, né, por exemplo, ser professor, ser professora dos anos iniciais, é para mulher, porque só mulher sabe fazer isso. E não é nada disso, né? Trabalhar com a criança e a responsabilidade com a criança é de todos os gêneros, né, do masculino, do feminino, enfim. Então, não tem essa questão. Mas, infelizmente, ainda existe essa barreira, tá? Um outro aspecto que a gente pode chamar a atenção aqui é o acúmulo de tarefas, né? Então, a gente tem que admitir, nós homens, por exemplo, né? Vou ajeitar o cabelo aqui, enfim. Nós homens temos que admitir que as mulheres, elas acabam acumulando, fazendo jornadas triplas, né? Porque, além de trabalhar, né, os 2 turnos, né, na sua profissão, né, no trabalho, elas voltam para casa e em casa aí tem que cuidar da família, da casa e tal, e frequentemente os homens não dividem essas tarefas com as mulheres. Então é uma outra coisa, né? Jornada, né, enorme de trabalho, e isso é uma coisa também construída socialmente, culturalmente, que precisa ser quebrada, né? Ou seja, o trabalho doméstico, ele tem que ser algo que nós homens temos que, né, realizar, né? Não é ajudar, né? Então, eu, por exemplo, recebo muita... Né? A gente tem que fazer a meia-culpa nossa, né? Tá aí antes, o nosso intérprete de livro vai concordar conosco, né? Vai concordar aí com essa fala. Porque muitas vezes a gente tem aquele discurso, não, o homem está ajudando em casa, né? O nosso papel não é ajudar, o nosso papel é fazer mesmo a tarefa, né? Dividir, né? Se a gente vive com uma pessoa, então vamos dividir a tarefa. E é isso, né? Para que quebre isso, para que as mulheres, elas realmente não tenham que trabalhar, né, estar no seu emprego e depois trabalhar muito em casa e não ter tempo para viver e chegar destruído no outro dia. Isso, inclusive, é um dos limitadores, uma das barreiras para, inclusive, avançar profissionalmente. Porque como é que se eu tenho que trabalhar e no outro dia chegar em casa, lavar prato, arrumar a casa, fazer almoço e tal, não vou ter tempo para poder estudar, para me qualificar e poder seguir avançando. Então, esse é um dos instrumentos, inclusive, utilizados para, né, segurar esse avanço, né, feminino nas profissões, tá? E aí, por fim, a gente tem uma outra coisa que também é muito séria, que é o assédio, né? Vários tipos de assédio, que vai desde o assédio moral,
né, do assédio moral, né, de inferiorizar, são as piadinhas, são né, aquela coisa de colocar a mulher como algo inferior ao homem, incapaz, até o assédio sexual, né, que infelizmente também acontece muito no mundo do trabalho. Né? Então, veja que é um quadro assim, muito complexo, muito difícil, que as mulheres enfrentam no mundo do trabalho só por ser mulher, né? Só por ser mulher. Então, o fato de ter nascido mulher já tem que enfrentar tudo isso e mais outras coisas para poder, né, ter sucesso profissionalmente. Vejam como é difícil isso. A gente, né, bom, eu estou colocando aqui, que é meu papel enquanto professor, trazer essas questões, mas como eu prometi para você, na próxima aula nós vamos ter mulheres que vão falar sobre isso, vão trazer o olhar delas sobre essas questões, o que eu acho que é realmente muito mais importante do que a minha fala, né, nesse momento. Né? Vão ter a questão do lugar de fala. Né? Mas, como eu disse, vamos cumprindo o nosso papel aqui de fazer a nossa aula, levantando os debates, tá bom? Então é o seguinte, né? Eu queria mostrar 2 aspectos do trabalho feminino na história do Brasil, 2 momentos, tá? E que na minha avaliação, né, enquanto historiador também, repercute muito sobre as relações de trabalho ainda hoje. Então, a gente não pode deixar de considerar nessa relação do passado com o presente, tá? Então, é o seguinte, o primeiro delas é a questão da escravidão. A escravidão tem sim um impacto sobre o mundo do trabalho hoje, eu tenho falado sobre isso ao longo das nossas aulas aqui, tá? Então, é o seguinte, nós temos aí essa imagem que é mulheres escravizadas no serviço doméstico. É uma imagem do Jean-Baptiste Debré, um pintor francês, né? Eu trago muitas imagens do Debré, do começo do século XIX, né? Por volta da década de 30, 1830, e que está trazendo aí, né? Ele pintou várias cenas do cotidiano, e nesse caso a gente tem aí mulheres escravizadas realizando um trabalho doméstico, e o quanto nós ainda temos esse papel, né? Da mulher, da doméstica, da profissão das domésticas, quase que exclusivamente feminino, né? Ainda feminino no Brasil, e que foi o último, na verdade, reduto, né? O último campo profissional a possuir uma legislação trabalhista que ele protegeu. Por quê? Porque isso está muito relacionado a esse passado, né, escravocrata, a esse domínio, né, num ambiente doméstico, baseado na violência, no controle sobre o corpo da pessoa. Né? Então, de fato, uma questão muito séria para a gente poder pensar, né? Quais as relações, né? Isso fica aí para vocês pensarem, né? Entre esse trabalho doméstico realizado quase que essencialmente por mulheres escravizadas nos séculos passados, quando existia escravidão, século XIX, XVIII, XVII, XVI, voltando aí no tempo, né? As mulheres indígenas, mulheres negras, né? Africanas e suas descendentes, realizando esse trabalho doméstico e sofrendo várias violências, né, dentro do ambiente doméstico, tá? Então, isso repercute ainda hoje sobre as mulheres domésticas. E também o comércio de rua, né? Aqui nós temos mulheres escravizadas no comércio de rua, as vendedoras de doces, de frutas, né? Que também era uma cena muito comum no cotidiano, também aí na tela do Debré, né? Do Jean-Baptiste Debré. Então, um outro cenário muito comum na história do Brasil, né? Dessas mulheres negras circulando pelas feiras, pelas ruas, vendendo, e que também, diante dessas relações, né, de violência que remontam à escravidão, de dominação da pessoa, dos corpos, né, do trabalho, e que a gente precisa pensar o quanto isso pode repercutir ainda hoje nesse mundo do trabalho. E aí a gente, claro, vai fazendo recortes, né? Porque se a mulher, de modo geral, ela já sofre um conjunto de violências, a mulher negra sofre ainda mais, né? Então a gente tem essas escalas ainda, né, de violência e dominação. O outro ponto que a gente pode destacar também seria as mulheres no desenvolvimento da indústria. Então a gente vai encontrar no início da industrialização aqui no Brasil uma presença feminina muito grande, sobretudo no setor têxtil, né? Então a gente tem aqui, ó, não é, mulheres trabalhando, né, numa fábrica de tecidos, tá, no começo do século XX, tá bem? E aí essas mulheres, elas trabalhavam sem nenhum tipo de direito trabalhista. Claro, não existia direito trabalhista no começo do século XX, e uma das primeiras lutas que foram encampadas, as mulheres tiveram um papel muito importante na luta
né, pela conquista de direitos trabalhistas, nas lutas, né, e conquista de direitos trabalhistas foi justamente né, nos sindicatos, nos protestos e nas greves e tal. Então as mulheres sempre tiveram um papel importante. E aí conquistar uma legislação que tratasse especificamente da mulher, né? Que aí hoje a gente tem, por exemplo, uma legislação que assegura à mulher o direito de engravidar, de poder cuidar da criança, não é? Algumas especificidades do trabalho da mulher que existem, né? E então foi um processo de muita luta, mas que nesse período não existiam, né? Tá certo? E aí, gente, para acabar, para finalizar por hoje, né? Então, nós podemos dizer aí que as lutas por igualdade de gênero, encabeçada principalmente pelo movimento feminista, tem promovido algumas mudanças na nossa sociedade, algumas mudanças nos costumes, em nossas práticas sociais, que estão possibilitando, né, essa inserção, essa ocupação efetiva, né, dos espaços no mundo do trabalho pelas mulheres com competência, né, pelo que elas fizeram, né, não porque alguém deu esses espaços, né? Então, as alterações nas relações de gênero na sociedade acabam também mudando as relações de trabalho, tá certo? Então, o mundo do trabalho tem mudado também com as mudanças que têm acontecido na sociedade. Cada vez mais as mulheres têm direito a estudar, ocupando esse espaço, né? Estudando, se qualificando, ousando, né? E rompendo as barreiras, as tentativas de silenciamento e por aí vai. E isso tem repercutido no mundo do trabalho. Então, ó, para a próxima aula, as mulheres vão falar, né? Então a gente, né, vai trazer realmente quem tem o lugar de fala sobre essa questão e vai falar um pouco sobre suas experiências. Então vamos trazer aqui mulheres, né, de características diferentes, de cenários diferentes, de ocupações diferentes, para falar um pouco sobre suas trajetórias e como, né, chegaram ao mercado de trabalho, tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer isso, nosso compromisso, tá? Então, para vocês ficam em atividades, realize uma pesquisa sobre os dados acerca da desigualdade de gênero no mundo do trabalho na atualidade. Então vamos lá, dá uma pesquisada aí, dados sobre a desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Bota lá no buscador da internet lá, então vocês vão encontrar alguns dados que a gente vai repercutir também na próxima aula. Então é isso, moçada, a gente fica por aqui, tá certo? Obrigado e, né, não percam, né, na nossa próxima aula, na próxima semana, mas continue aqui que vai vir agora com vocês a aula de artes, tá bom? Então, beijos, abraços, ótimo final de semana para vocês. Tchauzinho. Deixa eu ver se esse... Já botou uma coisinha para ver.